Graça e paz, queridos irmãos. Não preciso de me alongar muito. O pastor Tiago já o disse. É uma grande alegria estar aqui. Os irmãos conhecem-me. Eu conheço a maioria de vós. Recebam as saudações da nossa igreja. Recebam as saudações do pastor Thomas Wynne, da minha esposa. A minha esposa exortou-me antes de sair. Vê lá se agradeces de uma forma apropriada o esforço que a igreja faz por nós. Não existem, permitam-me dizer, sabem, aqueles que me conhecem sabem que procuro medir as palavras que uso. E não existem palavras que possam exprimir o agradecimento que nós temos pelo esforço que têm feito por nós. Aqueles que são membros da igreja sabem bem o esforço financeiro que a igreja faz por nós todos os meses. E quero dizer-vos que nós não levamos esse esforço de uma forma séria e procuramos também viver de uma forma séria. Portanto, recebam o nosso agradecimento, não só pelas vossas contribuições, pelo vosso carinho, pela vossa preocupação, pela vossa amizade, pela vossa comunhão connosco. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Deixem-me dizer que o propósito deste sermão, eu não irei fazer uma exegese deste texto. Quero ir um pouco mais longe. A igreja já meditou um pouco. O pastor Tiago pregou sobre a igreja durante 4 domingos. Os irmãos ouviram a exortação que vos foi dada a semana passada pelo irmão Filipe, em especial a convidar-nos a autoexame e a avaliarmos a nós próprios acerca do nosso amor pela igreja e, particularmente, a exortação era acerca da tua igreja. Portanto, era uma exortação dirigida à igreja local, ao nosso compromisso, à nossa aliança com a igreja local. E é também nesse contexto que eu quero continuar, que possamos meditar sobre a importância que Deus dá no seu plano à igreja local e a importância que tem nas nossas vidas, não só para a adoração e para a glória de Deus, mas também para a nossa própria santificação. Efésios 1, vamos ler o primeiro versículo, depois vamos saltar para o capítulo 4. Mas antes de lermos a palavra do nosso Deus, vamos pedir a sua bênção e vamos pedir a sua iluminação. Pai do céu, nós agradecemos-te este dia que tu nos deste para te adorarmos e para descansarmos. Pai, agora que estamos aqui reunidos como o povo que tu salvaste para ti próprio, o povo que tu resgataste de uma condenação eterna para vivermos uma eternidade perfeita contigo, em adoração a ti e para a tua glória. Pai, agora que tivemos já a oportunidade de cantar, de orar, de expressar o nosso agradecimento, de te trazer as nossas petições, as nossas preocupações. Pai, agora reunimos à volta da tua palavra e nós sabemos que ela é verdade. Nós sabemos que a tua palavra é santa, nós sabemos que ela nos foi dada para a nossa própria santificação. Mas tu bem sabes, Pai, que nós somos fracos e continuamos a ser tentados a não ouvi-la exatamente como tu a deste a nós. Por isso, Pai, nós queremos pedir-te que tu nos ajudes nesta hora, que o teu Espírito possa estar a trabalhar nos nossos corações, para que a tua palavra possa surtir o efeito pela qual nos foi dada. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-me particularmente a mim, na minha fraqueza, que as minhas palavras possam ser adequadas. Ajuda-me, Pai, para que as minhas palavras possam ser verdadeiras. Porque é a tua palavra, não nossa. Nós oramos no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Tomem imediatamente esta nota e este pormenor que é extremamente importante. Esta carta é dirigida a uma igreja local. Não ter isso em conta é desvirtuar a carta de forma completa. Ela é dirigida a uma igreja local numa determinada cidade.
Agora peço-vos que possam saltar algumas páginas para o capítulo 4. Nós não teremos tempo para, obviamente, ler toda a carta. Nos primeiros 3 capítulos, Paulo está preocupado com ensiná-los, com lembrá-los acerca das obras do Deus triuno, acerca da maneira como o Pai decretou desde a eternidade, como o Filho cumpriu todas as coisas na sua vida e na sua morte e ressurreição, e a forma como o Espírito aplica ao seu povo todas as bênçãos que foram garantidas por Jesus, e depois utiliza os últimos 3 capítulos para aplicar todas essas verdades para que elas se tornem visíveis na forma como a Igreja vive. Vejam apenas os primeiros 3 versículos como representação do que Paulo está a dizer e, obviamente, eles são consequência de tudo aquilo que Paulo já tinha dito nos primeiros 3 capítulos. Efésios 4, versículos 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Amém. Não deveria ser necessário para que os cristãos reconhecessem a importância da igreja local. Devia ser alguma coisa natural para nós. Não é possível ler o texto bíblico sem estar confrontado vez após vez com o facto de que a fé, biblicamente falando, não pode ser vivida de uma forma solitária. É a negação da nossa própria fé. Nós sequer podermos imaginar que a nossa fé pode ser vivida de uma forma solitária. Mas não é um acaso que a Igreja hoje tenha que, vez após vez, o vosso pastor fê-lo, a semana passada, mais uma vez mencionando, fomos chamados a pensar sobre o nosso amor pela Igreja local e hoje vamos mais uma vez pensar sobre esta realidade. Acredito que é uma das maiores fraquezas da Igreja Ocidental moderna, é a sua eclesiologia, o seu conhecimento sobre a Igreja. E aqui eu não digo, pode haver uma grande fraqueza do ponto de vista de doutrina, mas falo particularmente nos seus aspectos práticos. Diria que a eclesiologia se tornou no nosso meio, ou em muitos círculos, muito mais, infelizmente, uma expressão cultural do que a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja que Ele instituiu. Por isso, deixem-me começar com 2 avisos que eu espero que nos possam ajudar enquanto meditamos sobre esta realidade. Em primeiro lugar, que este é um problema sério. E, portanto, enquanto pregamos e enquanto expomos a palavra, acreditamos que ela fala sobre a nossa vida. E, portanto, é normal que haja ligações e que os irmãos, enquanto me ouvem, possam não apenas fazer ligações da vossa vida pessoal como de realidades à vossa volta. Por isso, deixem-me começar com um aviso que digo que qualquer semelhança com a realidade não é pura coincidência. Ela vai ser desavergonhadamente intencional. Ok? Mas o segundo aviso, e este é muito importante, é que nós possamos, enquanto ouvimos a palavra, porque esta é uma tentação que o inimigo traz a nós repetidamente, é que nós possamos ouvi-la para nós. Porque esta é uma tentação que nós temos, é inevitável, vem-nos à mente, fazemos ligações e, por vezes, podemos, enquanto ouvimos a pregação, pensar mais noutros do que em nós próprios. E a palavra, quando vem, ela vem para nós. Também vem para os outros, mas ela vem de uma forma também pessoal, vem para a Igreja, mas que possam receber o texto e possam receber a pregação de uma forma pessoal. Havia uma senhora na nossa Igreja que às vezes vinha ter comigo e dizia: Pastor Tiago, a sua pregação hoje foi espetacular. A pessoa X e Y estava mesmo a precisar de ouvi-la. Mas essa nós temos que reconhecer que é uma tentação que todos nós vivemos. Porque fazemos estas ligações, porque Deus criou-nos como seres comunitários. E, portanto, nós temos as nossas ligações e temos esta tendência e esta tentação que vem a nós de acharmos que quando vem correção é sempre para o outro e não para nós. Portanto, vamos utilizar este tempo para nos examinarmos a nós próprios. Deixem-me começar por traçar um pouco
o estado atual da Igreja hoje. E permitam-me começar com algumas estatísticas que, embora não sejam do nosso ambiente, nós não temos estatísticas para o nosso país, não somos sequer suficientemente grandes para isso, mas julgo que trazendo algumas estatísticas dos Estados Unidos nos podem ajudar, não porque a realidade lá seja a mesma que cá, mas porque nos mostra esta tendência, mostra-nos este movimento que se está a tornar muito comum entre nós também. Recebam então algumas informações. Em apenas 10 anos, segundo o Barna Group, a participação nos cultos dominicais decresceu de 43% para 34%. 10 anos. 40% dos chamados, como os nossos irmãos brasileiros chamam, desigrejados, ou seja, pessoas que confessam ser cristãos, mas não são membros numa igreja local, dizem que não pertencem a uma igreja local porque se podem encontrar com Deus de outras formas. E 35% dizem que não pertencem porque não lhes é pessoalmente relevante. E agora vejam até o significado destas mesmas afirmações e o quão egocêntrica é este tipo de visão. Sou eu a medida da Igreja e da importância e da relevância da Igreja. Não é acerca do que Deus diz que a Igreja é acerca do que eu acho. Não é acerca do que Deus diz que a Igreja deve ser, é acerca da avaliação que eu próprio faço da Igreja. Entre os chamados millennials, apenas 20% acreditam que a participação no culto dominical é importante. 1 em 5. Quando perguntados o porquê, 35% respondem que a Igreja é irrelevante e 20% afirmam que Deus não está presente nessas reuniões. Mais uma vez, uma pura avaliação pessoal, em pura contradição com aquilo que Deus diz que é a Igreja e aquilo que Deus diz sobre a sua presença no meio da Igreja, mas fazemos avaliações sempre pessoais. Quando aqueles que professam ser cristãos, portanto estamos a falar de cristãos professos, foram questionados acerca das coisas que mais os ajudam a crescer na fé, como família, amigos, leitura bíblica, oração, casamento, a Igreja não ficou no top 10. Estes resultados são muito reveladores, mas não nos deviam surpreender. Vivemos numa cultura individualista, egoísta, independente, que não gosta de se comprometer, uma cultura arrogante, uma cultura orgulhosa, um sentimento geral de anti-autoridade. Portanto, nós não devemos ficar surpreendidos com estes números e com esta realidade. A Bíblia ou a Igreja, como Deus a vê, ou como Deus a instituiu, é exatamente o oposto daquilo que são os valores culturais do nosso tempo. E nós precisamos de estar atentos, porque fazemos parte desta mesma cultura. E por isso a cultura pós-moderna tende a desprezar a Igreja local. Porque quando o meu ego está no centro das minhas prioridades, a Igreja local torna-se um problema. Porque invade os meus valores principais. Mesmo para aqueles, deixem-me dizer, que são membros da Igreja local, a Igreja muitas vezes, infelizmente, não é aquilo que nós somos. Em vez de ser aquilo que nós somos, a Igreja passa a ser algo que nós fazemos quando queremos ou quando não temos outros planos que achamos que são mais interessantes. Quantos é que, tendo um fim de semana fora, preferem ficar para ter comunhão com a sua Igreja e adorar com a sua Igreja, em vez de ir passar o fim de semana fora? A Igreja local, mesmo para aqueles que são membros, muitas vezes passa a ser usada e vivida da forma como eu quero, quando eu quero, por tanto tempo quanto eu permitir e de acordo com os meus desejos e com as avaliações que eu faço sobre a necessidade ou não da Igreja. E é por isso que, neste contexto, a centralidade bíblica da Igreja local começa a ser substituída por aquilo que as pessoas chamam da Igreja Universal. Porque a Igreja Universal é muito mais conveniente. A Igreja Universal não requer o nosso compromisso. A Igreja Universal permite que nós possamos viver exatamente como nós queremos, sem nunca nos pedir absolutamente nada. Eu pertenço à Igreja Universal, alguns dizem. Não pertenço, não preciso de pertencer a uma igreja local. E por isso o nosso relacionamento com a Igreja tantas vezes
passa a ser o mesmo tipo de relacionamento, ou a mesma forma como nos relacionamos com o supermercado. Eu procuro uma igreja que mais se ajusta aos meus interesses, que mais se ajusta aos meus desejos, e apenas continuo comprometido com essa igreja na medida em que me continuo a satisfazer aquilo que eu quero e aquilo que eu penso serem as minhas necessidades. Como devem imaginar, nós somos demasiado sofisticados para dizer as coisas desta forma. Obviamente que nós colocamos as coisas com uma linguagem muito mais espiritualizada. Mas aquilo que nós estamos a fazer é exatamente isso. A igreja, ou por exemplo, a minha vida e submissão à igreja, são medidas através do que eu permito que a igreja seja, não através do que a igreja é. Como deve ser, ou como é que a igreja deve responder a esta tentação, ou a afirmações do estilo: o que realmente importa é que eu faço parte da Igreja Universal, o que realmente interessa não é fazer parte da Igreja institucional, seja lá o que isso significa, mas do corpo de Cristo. Eu não preciso da Igreja para me relacionar com Deus, eu é que sei o relacionamento individual que eu tenho com Deus, não preciso da Igreja local. Como é que podemos responder a estas tentações que são tão comuns entre nós? E deixem-me dizer, infelizmente, mesmo no seio da Igreja, mesmo no meio daqueles que são membros e comprometidos com a Igreja local, muitas vezes começamos a dar espaço e a falar sobre pessoas que desprezam a Igreja local como se fossem exemplos de espiritualidade. E isso apenas mostra a forma fraca e a avaliação fraca que nós fazemos da forma como Deus vê a centralidade da Igreja local. Portanto, permitam-me hoje, sem repetir aquilo que o pastor Tiago disse, sem repetir outro tipo de ensino que já receberam nesta igreja e ensino bíblico, permitam-me então utilizar hoje o tempo para algo que me parece importante, porque me parece que muitas vezes nós não entendemos a igreja local da forma como devemos, porque nós não temos um correto entendimento da maneira como Deus se relaciona com todas as coisas que Ele criou e com todas as coisas que Ele instituiu. E permitam-me dizer, aqueles que tiveram na escola bíblica, já tiveram este fundamento de uma forma mais cuidada, portanto eu apenas mencionarei as coisas que já dissemos na escola bíblica de uma forma mais rápida e de uma forma mais sucinta. Mas permitam-me começar desta forma. Nas Escrituras somos ensinados que na sabedoria e nos desígnios de Deus e nos seus planos perfeitos, Deus criou e estruturou a sua criação de maneira que as realidades celestiais invisíveis são representadas por realidades terrenas visíveis. O que é que isto significa? Que aquilo que nós vemos, ou a forma como Deus criou as coisas, tudo o que Ele criou, tudo o que Ele instituiu, tem um significado. No momento em que nós disséssemos que Deus criou alguma coisa sem significado em si mesma, estávamos a negar a natureza do nosso próprio Deus. Deus não faz nada ao acaso. Deus faz as coisas com um propósito. E quando Deus cria todas as coisas, cada coisa tem o seu significado. E se nós olharmos para o texto bíblico e para a forma como Deus se revela entre nós, todas as coisas que nós vemos foram criadas para representar coisas que nós não vemos. E este é um conceito básico que nos ensina que o que é invisível é-nos dado a conhecer através de coisas visíveis. De outra maneira, não as poderíamos conhecer. O exemplo mais básico e simples é de entender a relação entre Deus e a sua criação. Se nós colocarmos a questão que penso que a maioria aqui saberia responder, como é que, biblicamente, podemos saber que o Deus invisível existe? A resposta deveria ser apenas uma. Podemos saber que o Deus invisível existe através das coisas visíveis que Ele criou. Este é o argumento que o próprio apóstolo Paulo utiliza quando escreve à igreja em Roma. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus é invisível. Deus não pode ser visto. Mas Deus tem uma criação e através da sua criação nós podemos saber que Ele existe. Porque as suas coisas invisíveis, diz Paulo, desde a criação do mundo, tanto como o seu eterno poder, como a sua divindade. Portanto, estas são coisas invisíveis, nós não podemos ver Deus, nós não podemos
ver o seu poder desta forma, mas elas se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 19 e 20. A criação é a representação visível da glória, do poder e da existência de Deus. Será que existe um Deus invisível? Sim. Como é que o sabemos? Porque vemos as coisas que Ele criou. Se existe uma criação, existe um Criador. Outro exemplo que vimos na escola dominical, deste padrão, tem a ver connosco próprios, enquanto seres humanos. E disse Deus, Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Se Deus é conhecido e é dado a conhecer através da sua criação, os seres humanos foram criados de uma forma especial para representar o próprio Deus enquanto imagem do próprio Deus. E é verdade, todos nós sabemos, todos nós somos pecadores, Adão e Eva caíram, a partir daí todos nós somos fracas representações do nosso Deus, apesar de continuarmos a ser criados à imagem de Deus, mas existe um, a partir do qual nós podemos conhecer Deus de forma perfeita, o Pai, que é invisível, que não pode ser visto, mas Ele pode ser conhecido de forma perfeita, porque houve um que o representou de forma perfeita, e esse é o seu Filho, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 1, 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o resplendor da glória do Pai, Ele é a expressa imagem do Pai. Porquê é que nós dizemos que não precisamos de mais revelação? Porquê é que a revelação termina com Jesus, com os apóstolos a escreverem e a registarem as coisas que têm a ver com o Senhor Jesus, e a revelação termina com a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque ela antes era, embora sendo perfeita, era incompleta, foi progressiva, e quando chegou a Jesus, precisamos de mais alguma coisa? Não. Vemos em Jesus o reflexo perfeito do Pai. Através de Jesus, o ser humano, aquele que os discípulos puderam ver, aquele que é revelado a nós através das Escrituras, conhecer a Ele é conhecer o Pai. Se alguém quer conhecer a Deus, que conheça e que chegue ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Outro exemplo deste relacionamento entre aquilo que é visível e invisível. O relacionamento de Deus com a sua Igreja. Como é que o mundo, como é que as pessoas podem ver e conhecer a união trinitária do Deus invisível? O relacionamento de unidade perfeito entre o Pai, Filho e Espírito Santo, que eles usufruem desde a eternidade. Jesus ora por nós. Jesus ora pelos seus discípulos e pela sua Igreja, portanto, orava por nós também. E Jesus orou assim em João 17, 22 e 23. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Portanto, a Igreja deve viver em unidade, como o Pai e o Filho vivem em unidade. Para que eles sejam, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e me tens amado a eles como me tens amado a mim. Querem conhecer a unidade entre Deus, entre o Pai, Filho e o Espírito Santo? Representem-no na Igreja. Em vez da Igreja ser a representação de nós próprios, Ele é a representação do nosso próprio Deus. Na maneira como nos comportamos, na maneira como nos amamos uns aos outros, na maneira como nos ajudamos uns aos outros, na maneira como vivemos a unidade. Assim representamos a unidade do nosso Deus. Outro exemplo é o do relacionamento entre Cristo e a sua Igreja. E nas Escrituras aprendemos que
casamento não foi criado ao acaso, foi criado como uma coisa muito boa e com um propósito, o de representar o relacionamento entre Cristo e a sua Igreja. Maridos e mulheres, os vossos casamentos não são a representação de vocês próprios. Os vossos casamentos são a representação de Cristo e da sua Igreja. Foi para isso que o casamento foi criado. Efésios 5, 22 a 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. E depois diz, porque as mulheres são inferiores aos homens. É isso? Não. Esta é uma parte importante, porque as pessoas, nós recebemos essa objeção. Quando nós vemos os nossos casamentos como representação de nós próprios, então quando recebemos esta instrução, essa é a nossa resposta. Mas não é a Bíblia, não é a resposta que o nosso Deus dá através das suas Escrituras. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. E vós, maridos, ouçam bem, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. O que é que isto diz de nós, maridos, e sobre as nossas principais fraquezas, sobre a nossa passividade, sobre a maneira como muitas vezes não cumprimos a nossa responsabilidade, porque fazemos do nosso casamento e da nossa família mais uma representação de nós próprios do que representação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, vós, maridos, em vez disso, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, esta é a razão. Isto que Paulo acabou de dizer. Maridos e mulheres. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por isso não é com surpresa que nós sabemos que os nossos casamentos não são eternos. Eles não são eternos, eles são muito bons. Mas a razão pela qual eles não são eternos é porque são a representação de algo eterno. Porque se os nossos casamentos, sendo uma coisa boa, terminassem, nós tínhamos algumas objeções. Como é que o bom pode alguma vez terminar? O bom termina para que o excelente possa entrar. O bom existe para apontar e para representar aquilo que é ainda mais excelente. E é por isso que no céu seremos como anjos, não porque andaremos a voar, porque continuaremos a ter os nossos corpos, mas porque não nos daremos em casamento, porque teremos então o casamento perfeito, e esse casamento perfeito é entre Cristo e a sua Igreja. Quando o perfeito vier, aquilo que não é perfeito já não faz mais sentido. E é por isso que chegamos a Apocalipse 21, 1 a 2, e lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Esta é a nossa grande esperança. E os nossos casamentos servem para antecipar esta maravilhosa eternidade. Portanto, a cada vez que nós fazemos dos nossos casamentos mais uma representação de nós próprios do que deste relacionamento, cada vez que nós utilizamos os nossos casamentos mais para satisfazer os nossos desejos do que para esta realidade, é esta maravilha que nós perdemos. É a própria eternidade que nós estamos a dizer que nós não queremos. Nós, irmãos, podemos seguir exemplo após exemplo, mas espero que este princípio tenha ficado evidente. Deus criou e ordenou todas as coisas, não de uma forma aleatória,
mas para que as realidades visíveis servissem como representação de realidades invisíveis. De outra maneira, nós não poderíamos conhecer Deus. Nós somos seres humanos, temos a nossa limitação, não podemos conhecer de forma direta aquilo que está acima da nossa compreensão. Mas nós podemos conhecer, porque Deus se revelou a nós de uma forma que nós o podemos conhecer e de uma forma que o podemos compreender. E para isso, Ele deu-nos coisas visíveis para nos guiar e para nos ensinar. E o mesmo princípio é aplicado à membresia da Igreja. As Escrituras revelam que coexistem duas realidades ao nível da Igreja. Uma é invisível e outra é invisível. A realidade invisível nós chamamos a Igreja Universal. E a Igreja Universal é o conjunto de membros de todos os tempos e de todos os lugares que se arrependeram, colocaram a sua fé em Jesus Cristo, foram unidos a Ele. Esta é a Igreja Universal. Todos os crentes de todos os tempos e de todo o espaço, de toda a realidade que nós conhecemos. Mas esta é uma realidade que nós não podemos apontar e dizer é aquilo. Porque é alguma coisa que nós não podemos ver. Primeiro porque nós não podemos ler os corações de cada um. Portanto, nós não sabemos em perfeição quem é cristão e quem não é cristão. E depois porque é uma realidade demasiado grande para nós termos uma concepção sobre ela. E por isso Deus deu-nos uma realidade visível para a representar. E essa realidade visível, que nós vemos nas Escrituras vez após vez, de uma forma concreta, é a Igreja local. E, portanto, a maioria das vezes que as Escrituras se referem à Igreja ou às igrejas, referem-se a esta realidade visível que é a Igreja local. Quando lemos a carta aos Efésios, ela é uma carta escrita para uma igreja local, para as necessidades dessa igreja local, tendo em conta as características dessa igreja local. Portanto, quando nós vemos a aplicação das verdades que Paulo fala nos primeiros 3 capítulos, ele está a aplicá-las àquela mesma realidade. A carta aos Efésios, por exemplo, não foi escrita da mesma maneira como a carta foi escrita aos Coríntios ou aos Romanos. Porquê? Porque eram igrejas locais com necessidades distintas. Elas são aplicadas a nós como igreja local, por exemplo, e a igreja local tem esta centralidade nas Escrituras. A realidade invisível, a realidade universal, que a Bíblia fala, porque todos aqueles que foram salvos são igreja, tem uma realidade visível que a tem que representar. E essa é a igreja local. É primeiramente na igreja local que nós vivemos e aplicamos os mandamentos bíblicos. E por isso, quando lemos as várias cartas, as cartas são endereçadas a igrejas em particular, como regra geral. O Novo Testamento reconhece as igrejas locais como entidades em si mesmas. E isto é tão importante porque nós chamamos, e esta igreja é uma igreja batista. Nós acreditamos na autonomia da igreja local, porque Deus deu essa centralidade à igreja local. E por isso é que nós fazemos essa afirmação, porque reconhecemos que é o próprio Deus que dá à igreja local esta importância. Agora peço que possamos voltar só por um momento à carta aos Efésios, no capítulo 4. Vou ler os primeiros 3 versículos. Vejam como Paulo aplica estas verdades de uma forma tão precisa e que requer, não só pelo contexto da própria carta, porque é escrito para uma igreja local e, portanto, deve ser aplicado naquela realidade, mas, ao mesmo tempo, pela sua particularidade, ela requer que seja vivida na igreja local em primeiro lugar. Vejam, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vejam como estas características são particulares e têm de ser vividas na igreja local. Reparem, a igreja universal é muito fácil de ser vivida, porque ela não entra na nossa vida como a igreja local entra. A igreja local, de facto, incomoda-nos e chama-nos à mansidão, chama-nos à longanimidade e chama-nos, por vezes, a termos que nos suportar uns aos outros em amor. Ou essa é só experiência minha?
Os irmãos nunca foram ofendidos na igreja local. A igreja local é um corpo homogéneo, em que todas as pessoas são iguais, vieram dos mesmos backgrounds, pensam exatamente da mesma maneira. Não. A igreja local junta até as pessoas que nunca se relacionariam se Cristo não as tivesse unido juntas. E, portanto, a igreja local requer de nós um esforço e uma aprendizagem e um processo de santificação. Que se nós não tivermos um compromisso e uma membresia na igreja local, jamais iremos viver e jamais iremos crescer. Percebem? É muito fácil fazer parte de uma igreja universal sem uma representação visível local. Porque é muito fácil ser simpático e suportar os outros e manter a unidade com aqueles que nós não conhecemos bem ou temos uma afinidade natural. Mas a igreja local desafia-nos e dá-nos a oportunidade de nós crescermos, que a igreja universal jamais daria. A igreja universal, sem a sua representação local, é na realidade uma abstração sem nada de concreto. De maneira que nós podemos dizer biblicamente que não existe tal coisa, biblicamente, como crentes desigrejados. As pessoas desigrejadas, biblicamente, têm um nome. São chamados descrentes ou são chamados gentios. Aqueles que se convertem passam a fazer parte de uma igreja local. Esse é o padrão bíblico que nós temos, sem exceção. Quando vivemos a igreja local, então vivemos esta diversidade e a possibilidade de nós crescermos. E esta realidade é tão clara, ao ponto dos principais mandamentos que constituem a identidade da igreja, são apenas aplicáveis à igreja local. Deixem-me dar alguns exemplos. Deixem-me dar alguns exemplos concretos, objetivos, que só podem ser vividos na igreja local. A membresia da igreja. As igrejas neotestamentárias são constituídas por pessoas específicas e conhecidas por toda a igreja. Irmãos, leiam as várias cartas. Saudação atrás de saudação. Porquê? Nomes concretos. Porquê? Porque as pessoas sabem quem pertence àquela igreja. A ideia que hoje se transmitiu em alguns círculos, que a membresia naqueles tempos era uma membresia assim meio solta, não joga com o texto bíblico. O texto bíblico tem nomes concretos. E essas pessoas são reconhecidas como pertencendo à igreja local. Segundo exemplo, os oficiais da igreja. Pastores, todas as igrejas. Aliás, foi por isso, por exemplo, que Timóteo e Tito, leiam essas cartas, foram enviados e colocados em determinados lugares. Para quê? Para constituírem os oficiais da igreja, pastores e diáconos. Eles são eleitos pela igreja local para exercer autoridade na igreja local. Primeiro, se eles são eleitos, quem tem o direito de os eleger? São aqueles que se juntam. A gente põe um anúncio lá fora, aqueles que vierem, elegem. Não. Existe uma membresia específica que tem o direito de eleger os seus pastores e os seus diáconos de acordo com a vontade de Deus e em oração. Em segundo lugar, se são eleitos apenas pela igreja local, apenas exercem autoridade na igreja local. E esta é uma das grandes chamadas vantagens, segundo alguns, da Igreja Universal. É que aqueles que vivem a Igreja Universal não têm que se submeter a ninguém, podem viver exatamente como querem e de acordo com os seus desejos. Mas, na igreja local, existem pessoas que existem biblicamente e de acordo com a vontade de Deus, a autoridade, e esses são os pastores e são os diáconos. Por exemplo, têm os vossos pastores e os vossos pastores exercem autoridade nesta igreja. Eu não tenho a autoridade nesta igreja, os vossos pastores têm. Eu não tenho a autoridade a que vocês têm que submeter, assim como o pastor Tiago Cavaco não tem autoridade na Grace Baptist Church, porque é assim que Deus instituiu e é por isso que nos consideramos batistas. Terceiro exemplo, a disciplina da igreja. Ele é um mandamento explícito e apenas pode ser vivido pela igreja local. Vejam o que o próprio Jesus disse. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só.
Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mas depois diz isto. E se não as escutar, dize-o à igreja. Quem é a igreja? Dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Um desigrejado é considerado gentio. Aquele que é excluído da membresia da igreja local é considerado como gentio. Porquê? Porque o crente está comprometido e faz parte de uma igreja local. Quem não faz parte da igreja local não pode reclamar fazer parte da igreja universal de acordo com o ensino bíblico. Deixem-me finalizar. Havia vários exemplos que poderíamos ainda dar, mas finalizamos com esta. Todas as listas de dons dadas no Novo Testamento são todas elas dadas no contexto da igreja local. A igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Corinto e a igreja que estava em Éfeso, todas estas listas são dadas no contexto da igreja local para serem exercidas em primeiro lugar na igreja local. O que podemos, deixem-me terminar com algumas aplicações práticas, com algumas conclusões para nós. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja local é onde Deus primeiramente recebe glória. Os mandamentos dados à igreja são para ser primeiramente e principalmente vividos no contexto da igreja local. Não existe tal coisa como compromisso e seriedade com a igreja sem ser sério com a igreja local. A membresia da igreja é exclusiva da igreja local. Não existe coisa visível como membresia na igreja universal. Os oficiais da igreja são eleitos e exercem autoridade apenas na igreja local. A disciplina da igreja apenas pode ser exercida no contexto da igreja local. O batismo e a ceia são para ser vividos em exclusividade no contexto da igreja local. É por isso que existem, por exemplo, várias associações batistas e os irmãos nunca viram a convenção, por exemplo, a servir a ceia. Porquê? Porque ela é uma responsabilidade da igreja local e para ser vivida em primeiro lugar na igreja local. Eu fui convidado hoje a participar na ceia, mas por convite. Eu estou comprometido, enquanto igreja local e em aliança com a nossa igreja nos Estados Unidos. Mas pela união fraterna que nos une, com o compromisso que cada um de nós tem com a igreja local, eu junto-me a vós hoje, mas ela é para ser exercida em primeiro lugar no contexto da igreja local. Número 2. É no contexto da igreja local que Deus transforma os seus filhos à imagem do seu Filho. Não é de admirar por isso. Deixem-me dizer quão imatura é a igreja no Ocidente hoje. Somos eternos adolescentes, porque maturidade exige tempo e exige sacrifício e exige compromisso. As pessoas querem as coisas para hoje e procuram na igreja mais um local de autossatisfação do que um local e um corpo para santificação. Quando a igreja não serve os meus interesses, ou quando algum irmão me ofende, ou o pastor não diz o que eu quero que ele diga, ou não faz o que eu quero que ele faça, eu salto fora. Porque a igreja tem mais a ver comigo do que tem a ver com o meu Senhor. Não é irónico, reparem irmãos, não é irónico que nós nunca ouvimos alguém dizer que abandonou uma igreja porque aquela igreja era santa demais para ele. Alguma vez ouviram isto, irmãos? Obviamente que não. Esta questão de saltar de igreja em igreja está cada vez mais recorrente, acontece cada vez mais vezes. Mas eu sou sempre o santo. Eles são sempre os pecadores. Eu sou sempre o que estou bem, o que saio. Eles são sempre o que estão mal. Mas isto não é assim, irmãos. É exatamente nesse contexto de dificuldade, é no contexto de ofensas, é no contexto em que estamos a procurar crescer juntos que o processo de santificação ocorre. E sem ele nós não vamos crescer. Vamos ficar eternos adolescentes. Número 3, em sentido oposto, o paradigma bíblico da vida de igreja é medido pelo serviço, não por ser servido. Jesus, o nosso Senhor, veio para servir, não para ser servido. O espaço da igreja é um espaço de serviço.
O pastor não existe, em primeiro lugar, para vos servir. Os pastores existem para vos equipar para o serviço. Própria carta de Paulo aos Efésios. Os pastores existem para vos ajudar a crescer, para vocês servirem melhor. E muitas vezes, nesta questão, nós somos mais católicos do que os próprios católicos, porque continuamos a fazer esta distinção entre aqueles que são chamados para uma vida mais santa, entre aqueles que são o clero e o resto. E essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é de que a Igreja existe para serviço mútuo. Eu faço parte da Igreja para representar o meu Senhor. E nessa representação eu sirvo. Número 4. Crescimento requer compromisso. Irmãos, deixem-me voltar a este ponto porque me parece importante. É através da endurance, é através do esforço, é através da perseverança que nós crescemos. E eu acabei de mencionar e menciono de novo o nosso Senhor Jesus Cristo. Pensem, irmãos, são as Escrituras que nos dizem que Jesus aprendeu a ser obediente por aquilo que sofreu. Hebreus 5, 7 a 9. O nosso Senhor Jesus Cristo, sendo perfeito, nunca tendo pecado, aprendeu a ser obediente pelo que sofreu. Mas nós achamos que podemos aprender sem passar por essa endurance, sem passar por essa perseverança. Nós que somos pecadores, achamos que não precisamos que Deus nos discipline. Achamos que não precisamos dos nossos irmãos porque somos capazes por nós próprios. E uma das razões pelas quais os crentes parecem muitas vezes eternos adolescentes é por esta falta de compromisso com a igreja local. Porquê? Porque ao mínimo problema, à mínima dificuldade, eu salto fora. E quando eu salto fora, eu perco a oportunidade de crescer. Pensem, por exemplo, e deixem-me dar 2 exemplos extremos do ponto de vista bíblico. Os irmãos conhecem as 2 cartas que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto. Era a igreja de Corinto uma igreja moralmente sadia? Não era, pois não? Aliás, Paulo chega a dizer que eles faziam coisas que nem os gentios faziam. Agora, qual é a exortação de Paulo? Epá, a malta que é mais santa aí salta fora e começa uma nova igreja. Foi isso? Não, não foi. Paulo, de facto, exortou a igreja à disciplina séria, exortou a igreja a viver de uma forma digna daquilo que é o Evangelho e daquilo que é a sua fé. Mas isso é para ser feito em igreja. Não é porque eu salto fora que eu vou ser mais santo. É exatamente porque vivo com os meus irmãos e com as minhas irmãs. E elas corrigem-me, confortam-me quando é necessário, disciplinam-me quando é necessário e juntos que crescemos. Deixem-me dar um outro exemplo, não de prática, mas também era prática em termos de consequência, mas mais de doutrina. Paulo escreve aos Gálatas e aquelas igrejas estavam à beira, diz Paulo, estavam à beira da heresia. Se os irmãos lerem, eu até considero as cartas aos Gálatas, deixem-me dizer, mais duras do que as cartas que Paulo escreve aos Coríntios. Paulo estava zangado e estava chocado ao ver as verdades mais básicas do Evangelho serem colocadas em causa. Mas o que é que Paulo pede? Saltem fora. Não. Paulo diz, reformem-se. É na igreja local que nós aprendemos e é enquanto igreja também, enquanto igreja local que nós nos arrependemos. E não me interpretem mal aqui, porque eu acredito que existem razões bastantes e válidas para abandonar por vezes a igreja local. Mas deixem-me dizer ao mesmo tempo que não são as razões levianas, mascaradas com capa de espiritualidade, que são tão comuns e se tornaram tão comuns no nosso meio. Finalmente, deixem-me dizer que a igreja local, algo que já afirmei várias vezes, mas é na igreja local onde a membresia da Igreja Universal é vivida. Se amas a Cristo, se procuras seguir o teu Senhor Jesus Cristo, amarás também a sua igreja. Mas a igreja não é apenas uma entidade abstrata
sem uma realidade concreta, visível e bem definida. Se amas a igreja do teu Senhor Jesus Cristo, tens de amar a tua igreja local, onde estás, em aliança com os teus irmãos e com as tuas irmãs. O nível do teu amor e compromisso à igreja de Cristo é medido pela forma como amas e estás comprometido com esta igreja. Não há como dizer que se ama a igreja sem que isso seja visível na forma como amamos a igreja local da qual somos membros. Se estás unido a Cristo, então também estarás unido a uma igreja local. O teu nível de fidelidade e compromisso com Cristo é medido primeiramente pelo teu nível de compromisso com esta igreja. Se procuras aprender e ser como Cristo, então deves também seguir o seu modelo e aprender como Ele. Fazes parte da igreja local, onde procuras servir e onde procuras crescer. É neste corpo, é na igreja local que a tua aliança com Cristo se torna visível para todos. É no relacionamento com a igreja local que o teu amor por Cristo é posto à prova. Porque é muito fácil amar aqueles com quem não temos um compromisso claro. Porque no momento em que temos um problema, podemos sempre saltar fora. Mas se o nosso compromisso com a igreja local for vivido de uma forma séria, então nós sofremos os embates das ofensas, sofremos inclusivamente as correções dos nossos próprios pecados. Mas é neles e nessa dificuldade e nesse embate que nós crescemos juntos, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a igreja local ocupa um lugar central no plano de Deus. Por isso que Deus nos ajuda a compreender mais e mais a importância da igreja local. Que Deus nos ajuda a amar, a estimar e a servir a igreja local como representação do amor de Cristo e serviço em nosso favor. E que Deus nos ajude para nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento e para a sua glória. Amém.